Olá, meu nome é Raquel Treiber, e eu trabalho nesse projeto SEMADEM Educação, uma rede de comunidades e escolas na prevenção de desastres. E eu vou falar com vocês um pouquinho sobre esse projeto e numa ideia de que a educação ambiental trabalha com sustentabilidade e resiliência agora. E especificamente com a questão de desastres naturais. Como vocês podem ver por essas fotos, são escolas que passaram por desastres naturais de diversos tipos, né? E os desastres mais recorrentes no Brasil, em registros que vão de 1991 a 2012, eles são, a grande maioria tem a ver com estiagem e seca. O que equivale a 51%. Isso está mudando um pouquinho esses números, mas a maior parte tem a ver com seca. Mas nós também temos muitos desastres de enxurradas, né, em que os rios levam, e a chuva leva detritos e tal, e água, muita água, e acaba matando muita gente. E nós temos inundações, né? E também chuvas de granizo e vendavais. A maior parte também desses desastres naturais, especialmente os que têm a ver com desastres hidrometeorológicos, né, que são de água e clima, eles ocorrem no sul do país e no sudeste, né? Mas nós temos desastres também no centro-oeste, pouco no centro-oeste, e os de seca são a maior parte no nordeste, está acontecendo agora em São Paulo também, e outras regiões do sudeste. Enfim, as coisas estão bastante complexas, né? E misturando os locais e a quantidade de desastres. E nesse quadrinho embaixo a gente pode ver que existem muitas perdas e danos, né? Muitas perdas de vidas, e deixam as pessoas desabrigadas e também doentes no pós-desastre especialmente, e muita gente desaparece. E aqui do lado direito vocês podem ver que tem uma notícia que aconteceu em Santa Catarina bastante recentemente, né, no começo deste ano de 2015, em que o telhado da escola caiu por causa de uma chuva de granizo muito forte. Então as coisas podem acontecer a qualquer momento e as pessoas deixarem de ter aulas e a vida normal ser completamente prejudicada. Existem instrumentos que trabalham com essa questão da educação e que normatizam como é que precisa ser feita a educação, em que circunstâncias, e que eles são muito importantes para orientar as ações, tanto internacionais como as nacionais. Então a gente tem a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Não dá para separar desastres de mudanças do clima, e o marco de ação de Hyogo, que agora recentemente tem um novo marco até 2016, eu acho, e que na verdade que chama de Sendai, e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que nos ajuda a trabalhar nos princípios que essa educação precisa ter. E tem a documentação, todos os instrumentos normativos da educação no Brasil, da educação ambiental, a Política Nacional de Educação Ambiental, as diretrizes curriculares de educação ambiental, que são mais recentes, 2012, o plano e a política nacional sobre mudança do clima, outras legislações e instrumentos que apareceram
sobre direitos humanos, que é um protocolo nacional para proteção integral em situação de riscos de desastres, e tem também algumas ações do Ministério da Educação que relacionam espaços educadores sustentáveis com espaços educadores que sejam resilientes também no fortalecimento de um sistema nacional de proteção e defesa civil. O CEMADEM Educação, ele vem ao mundo, né, com essas ideias, a partir de todas essas normas e normatizações, para formar essa rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres. Então, o grande objetivo é gerar uma cultura de prevenção de riscos de desastres naturais que tem impactos totalmente socioambientais, né? E nós sentimos esses impactos nas nossas comunidades, no nosso dia a dia. E fazer isso por meio da educação ambiental na construção de escolas que sejam sustentáveis e resilientes, desde as edificações, passando pela gestão e chegando até o currículo das escolas, para que a gente tenha escolas que nos protejam e ajudem a cuidar também do nosso pedaço, né? E o projeto tem também alguns objetivos específicos que nós vamos trabalhar juntos a partir deles, né? Que são construir uma rede de proteção de desastres junto com as escolas e comunidades, não para as escolas, né? Mas é com as escolas e comunidades. Compartilhar os conhecimentos sobre eventos que podem provocar desastres. E os desastres, como eu disse antes, são sempre socioambientais, né? E promover a gestão participativa em comunidades vulneráveis a riscos de desastres. E o que é essa gestão participativa? Nós vamos ver já já como é que esses objetivos acontecem na nossa prática. E contribuir para políticas de educação integrada no enfrentamento de desastres. Enfim, o CEMADEM está fazendo a sua parte com relação à prevenção de desastres. Como é que funciona esse projeto do CEMADEM e como é que esses objetivos aparecem para nós? Nós trabalhamos com iniciação científica de um lado, e com as escolas de ensino médio, e com intervenções na comunidade, do outro lado. São duas áreas de ação muito fortes nesse projeto. E elas envolvem pesquisa, formação, intervenções que são por uma ação que se chama convidação e a articulação de políticas públicas para a prevenção de desastres. E tudo isso a gente pode dizer, brincando assim um pouco, que o CEMADEM que vocês estão vendo aqui, a sala de crise que se chama, ou a sala em que você tem técnicos monitorando todo o sistema de climas e tal, em função dos desastres, a gente pode chamar cada escola de um CEMADEM microlocal, né? Então, cada escola acaba sendo, é uma metáfora, né? Acaba fazendo as ações que o CEMADEM faz, que é pesquisa científica, monitoramento e alertas de desastres naturais. E isso tudo com o objetivo da gente criar escolas que sejam resilientes e sustentáveis, para cuidar e proteger das bases de sustentação da vida no nosso planeta, e com uma forte dimensão muito concreta de resiliência, que quer dizer conseguir suportar os eventos que podem acontecer, mas se reconstituir para continuar a vida cotidiana, né? E com mitigação e adaptação a mudanças climáticas, na criação desses espaços que educam para a sustentabilidade e para a resiliência, que são as escolas.
E agora, em 2014, 2015, a gente construiu um site, né, que vocês podem ver aqui nessa imagem, que é um site que tem um sistema colaborativo, que se chama Crowdsourcing, e uma nuvem de palavras que se chama Cloud Tagging, né? E com esses dois instrumentos, a gente está construindo, que são de tecnologias de informação e comunicação, nós estamos construindo uma forma inovadora e colaborativa de se trabalhar com a educação, né, com as escolas. E o projeto piloto acontece em 3 escolas públicas de ensino médio, que são no estado de São Paulo, Cunha, São Luís do Paraitinga e Ubatuba. E agora, no segundo semestre de 2015, vocês estão contribuindo com essa ampliação do projeto que foi testado por essas 3 escolas. Na parte de iniciação científica, né, a gente tem algumas atividades, né, que já estão em funcionamento e que esse curso vai trabalhar de aula em aula com cada uma dessas dimensões, né, com cada uma dessas pesquisas. E nós temos pesquisa de história oral, pesquisa de pluviômetros, que é muito interessante, que todas as escolas vão poder construir seus pluviômetros artesanais, de bacia hidrográfica, que é um mapeamento do território de cada escola, que envolve tecnologias também no Google Earth, e também de observação no campo, maquetes, e a de história oral tem todas as dimensões de entrevista, captação, registros, direitos autorais e também os sistemas de transcrição. Enfim, são pesquisas de iniciação científica que cada escola vai fazer no seu território e compartilhar com as outras escolas do Brasil. E, por outro lado, não adianta ficar só na pesquisa, elas podem ser muito importantes para a gente fazer intervenções transformadoras em cada comunidade escolar, né? E para isso, a gente está propondo a criação de uma convida-ação, que é uma comissão de prevenção de desastres e proteção da vida no ensino médio, em que os estudantes que vão capitanear, né, esta ação, eles vão convidar agentes das suas comunidades que trabalham nessa área de defesa civil, com se tem NUDEC, se tem CONDEX, que são núcleos de defesa civil nas comunidades, núcleos municipais, estaduais, se não tem ONGs, né, organizações não governamentais, instituições de ensino superior, universidades que podem contribuir para trabalhar nesse coletivo, né, pela prevenção de desastres e proteção da vida. E também o pessoal, quando tiver, dos pluviômetros nas comunidades, que é um outro processo de educação que tem aqui no CEMADEM e que trabalha basicamente com as comunidades, né, e não com escola só. E todos eles seguem alguns princípios nessa convidação, que é jovem educa jovem, jovem escolhe jovem e uma geração aprende com a outra. As características, né, dessas pesquisas de iniciação científica no ensino médio são que a primeira coisa é de aprendizagem significativa, né? Porque se produz o conhecimento na escola e em situação de vida real, né? É para ser útil socialmente. E tem articulação com o currículo de forma trans e interdisciplinar, tem uma relação íntima entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. E a gente trabalha também não só com conhecimentos científicos, mas com a transformação desses conhecimentos a partir dos saberes
tradicionais e originários dos povos indígenas, das populações locais, que tem muitos conhecimentos sobre isso também. E todas as atividades a gente está procurando fazer usando uma linguagem simples, didática, mas dinâmica, assim, que vai dar prazer da gente estudar e fazer essas atividades na escola, né? E a gente incentiva muito os professores a aprofundarem essas questões em sala de aula, trazendo links e também tutoriais em cada uma dessas sugestões de atividades, e que abre a percepção de trabalho em novas áreas, né, para as escolas. E com isso a gente vai construir um atlas coletivo por esse sistema colaborativo que está na internet. E, por outro lado, tem as intervenções transformadoras nas comunidades, por jovens, e fazem projetos coletivos que envolvem pesquisa, ação participativa, educomunicação, que é essa relação da educação com a comunicação, com as suas comunidades, com os demais locais do Brasil e as demais escolas, por uma gestão democrática, e elas são todas conectadas entre si, e de modo que a gente crie essa rede de proteção da vida. E aqui, finalmente, a gente vê esse mapa nacional, né, que faz parte do plano de gestão de riscos e que faz parte da rede observacional do CEMADEM, e em todas essas regiões vermelhas que vocês podem ver, o CEMADEM tem pluviômetros e radares meteorológicos, e quem sabe a gente vai conseguir ter escolas em cada um desses municípios, monitorando e dando alertas e aprendendo e construindo conhecimentos sobre essa questão dos desastres socioambientais. Muito obrigada.